Mas mesmo assim, sabendo que Deus nos ama, sabendo que Deus ama aquele que está perdido, sabendo que Deus ama aquele que está lá fora, que está na sarjeta, aquele que está precisando de ajuda, mesmo assim muitos não o aceitam. Com todo esse amor que a Bíblia fala que de tal maneira, então nós não conseguimos chegar a que amor é esse, como nós cantamos, que amor é esse? Que amor que ninguém consegue explicar, ninguém consegue falar, mas na realidade nós sabemos que é um amor que gera vida. Amém? É um amor que gera paz, um amor que gera alegria, um amor que gera confiança, um amor que gera tranquilidade. Por isso, quem nos separará do amor de Deus? O que pode nos tirar da presença de Deus? O que pode nos fazer distanciar deste amor? Não querer mais este amor, esta alegria, esse gozo, essa paz, essa tranquilidade? Por isso é um amor que não tem como explicar. Então em Romanos 8, abra sua Bíblia, Romanos 8. Capítulo 31. Romanos 8, versículo 31, diz assim a palavra do Senhor. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai, em nome do Senhor, Deus amado, que o Senhor possa nos revelar a Tua palavra. Fala ao nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. E Deus,
que nada, ó Pai, pode, ó Pai querido, nos tirar da presença do Senhor. É o que nós te pedimos em nome do Senhor. Quem nos separará do amor de Deus? O amor da humanidade, ele é inconsequente, é inconstante, é frio e às vezes até interesseiro, mas o de Cristo não. Cristo nos amou de forma incondicional. Ele não muda e nem mudará. Foi por amor que ele veio a este mundo. Foi por amor que ele sofreu e morreu por todos nós. Não que o ser humano pode cometer, ficando inclusive sujeito ao juízo de Deus na consumação dos tempos. A palavra do Senhor está nos falando sobre um amor incondicional. Aqui fala sobre o amor do homem, da humanidade, o amor do Senhor. Realmente demonstra o amor que nós demonstramos. O amor do homem, ele é inconstante, inconsequente e frio. A mesma hora que está bem, está ruim. A mesma hora que está demonstrando que ama, já não ama mais, já odeia. A mesma hora que está do lado, não quer mais estar perto. A mesma hora que está junto, já quer estar longe. Este é o amor da humanidade. Um amor falho. Um amor perigoso. Mas o amor do Senhor não. O amor do Senhor, ele vem de uma forma diferente. O amor do Senhor, ele é incondicional. E não tem interesses. O amor do Senhor sempre vai ser o mesmo. Ele não vai mudar. Ele não vai trocar de formas de amar. Se ele fala que ele ama de uma forma especial, tremenda, maravilhosa. Este é o amor do Senhor, e é o amor que ele nos transmite, é o amor que ele nos dá, é o amor que o Senhor nos deu. Tanto que a palavra do Senhor fala que ele deu o seu filho, seu único filho, para morrer por nós. Em João 13, versículo 1 diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amém? Podemos observar que Jesus amou a humanidade, Jesus ama a humanidade, mas aqui Jesus, ele amou a humanidade até o final. Ele não desistiu, ele não abriu mão de mim nem de você. Jesus não abriu mão de ninguém. Ele foi até o final com o seu propósito, amando aquele que estava do seu lado, amando aqueles que estavam próximos, amando aqueles que o acompanhavam, mesmo quando ele sabia que eles estavam andando atrás dele por algum motivo, por uma cura, por um milagre, ou por um sustento. O Senhor, mesmo assim, ele os ama. A palavra do Senhor fala que aonde Jesus estava, a multidão estava junto com ele. E o Senhor nunca abriu mão da multidão. O Senhor sempre amou a multidão. Jesus ama a todos. Jesus não ama o pecado. A palavra do Senhor fala que o Senhor odeia o pecado. E sabemos disso.
pecado com o Senhor não dá certo. Não tem como. Não há como caminhar junto com o Senhor cometendo pecado, estando em pecado. Mas o Senhor ama o pecador. Nós sabemos que nós não concordamos com as práticas, mas nós amamos o pecador. Tanto que o Senhor tem lugar para todos. O Senhor está de braços abertos para todos. O Senhor está chamando a todos. O Senhor não escolhe a quem Ele vai salvar. Salvação é pela graça. Basta aceitar Jesus, é fé. E Ele nos amou até o fim. Em Hebreus 13:8 diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Ele é o mesmo, Ele não muda, Ele é imutável, não há mudança no Senhor. O Senhor não tem variação de dias. Um dia está bem, no outro Ele está mais ou menos, e no outro Ele está ruim. Não, nós somos assim. Nós temos esses altos e baixos. Um dia estamos bem, outro dia não estamos bem, principalmente aqueles que sofrem são bipolar, sofrem de depressão, pessoas bipolares, que ao mesmo tempo que está rindo, está feliz, está brincando, na mesma hora já muda, fica triste, não quer brincar mais, não aceita brincadeira, fecha a cara para a gente. Jesus não é assim. Jesus sempre foi o mesmo e sempre será o mesmo. Por isso que seu amor é incondicional. Ele não muda. Ele sempre será o mesmo. E veja bem, no versículo 35, diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Estamos vivendo um momento crítico. Estamos vivendo um momento de tensão, aonde estamos aguardando um posicionamento, aguardando uma ação. E realmente isso traz aflição, para muitos traz desespero, para muitos traz o medo, para outros perde o rumo, fica sem saber o que fazer, para onde ir. Irmãos, mas o que entendemos é que mesmo que venha o problema, que venha a aflição, que venha a dificuldade, que venha a perseguição, como diz a palavra do Senhor, que venha a tribulação, mesmo que venha todas as dificuldades, quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Deus? Será que o que está acontecendo? Muitos estão com medo, apreensivos. O que vai acontecer? O que vai acontecer às igrejas? Como vai ficar as igrejas? Já foi dito que uma das primeiras decisões que vão tomar vai ser suspender a Bíblia. Veja bem, irmãos. Então nós sabemos que estamos realmente num momento de apreensão,
no momento de tensão, no momento de aflição, mas isso não pode ser motivo para nos tirar da presença de Deus. Isso não pode ser motivo para nos afastar do Senhor. É aqui, é agora que nós vamos ter que mostrar que realmente nós somos do Senhor Jesus. É agora que nós vamos ter que demonstrar que nós pertencemos a Jesus, que nós amamos ao Senhor, porque o Senhor nos amou e deu a sua vida por nós. Nada pode nos tirar da presença do Senhor. Aconteça o que acontecer. Quantas vezes já falamos isso aqui? Aconteça o que acontecer, fique firme com o Senhor Jesus. Não largue o Senhor, não deixe o Senhor. Talvez por medo, muitos vão abandonar. Talvez estamos vivendo a peneira da igreja. Estamos vivendo a separação do joio e do trigo. Talvez estamos vivendo várias coisas que a palavra fala que vai acontecer, ou ainda não é um acontecimento bíblico, mas sabemos que a perseguição virá, sabemos que vai acontecer, mas sabemos também que o Senhor não muda, Ele é o mesmo. E Ele está comigo e Ele está com você. O Senhor está com a sua igreja. O Senhor está com as mãos estendidas para a sua igreja. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Esta pergunta, quando Paulo faz esta pergunta, quem nos separará? Então Paulo pergunta, quem? É isso que ele está perguntando. Então podemos avaliar que ele já está afirmando que ninguém poderá nos separar do amor de Cristo. Paulo, quando escreveu aos Romanos, a carta aos Romanos, Paulo nesse trecho estava falando sobre o que ele havia passado. Se você voltar e trazer à sua memória o que você conhece sobre Paulo, o que você já ouviu, o que você já leu, o que você aprendeu sobre Paulo, nós vamos ver que Paulo, de um perseguidor da igreja, ele passou a ser perseguido, porque ele se juntou ao Senhor Jesus, ele se rendeu ao Senhor. Paulo entregou a sua vida para valer para Jesus. Paulo teve uma experiência tremenda com o Senhor, a qual ele nunca abriu mão dela. Depois que ele teve a experiência com o Senhor, Paulo sofreu pelo Evangelho. Como o próprio Senhor fala para Ananias: Ananias, vai lá, ora por Paulo. Ele está lá, está orando, vai lá e ora por ele. Porque ele há de sofrer pela minha palavra. E Paulo realmente sofre pelo Evangelho. Paulo foi açoitado, Paulo foi preso. Nas suas viagens, quanto Paulo sofreu. Então sabemos que Paulo passou por dificuldades. Paulo chegou ao ponto de dizer assim: olha, eu sei o que é ter muita coisa, sei o que é não ter nada, sei o que é ter fome, sei o que é ter em abundância. Então Paulo sabia,
Paulo já havia passado por várias situações na presença do Senhor. Paulo havia passado por várias coisas para pregar o Evangelho, por causa do Evangelho. Paulo havia sofrido, e quando Paulo escreve aos Romanos, que nós acabamos de ler aqui no versículo 35 do capítulo 8, quem nos separará do amor de Deus? Ou seja, Paulo já havia passado por tudo, foi qualquer coisa. Paulo estava transmitindo uma experiência dele, e falando assim: olha, fica firme, aconteça o que acontecer, permaneça firme, não mude de ideia, não saia da presença do Senhor. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Paulo estava falando de tudo que ele já havia passado. Aqui é um testemunho de uma pessoa que passou por aquilo. Então ele está falando: olha, eu passei, você também, aguenta firme, desiste não. Irmãos, vamos imaginar, ou vamos pensar na realidade, o que nós já passamos por causa do Evangelho. Até hoje que eu saiba, se eu perguntar aqui quem já foi perseguido por causa do Evangelho, se eu perguntar quem já foi açoitado por causa do Evangelho, quem já andou nu por causa do Evangelho, não teve condições, não pôde nem pegar uma peça de roupa para sair. Qual a tribulação que nós tivemos por causa do Evangelho? Então nós ainda não passamos por nada, ainda estamos podendo portar uma Bíblia, podemos ler a palavra do Senhor, podemos até estar num púlpito falando da palavra do Senhor. Temos que aproveitar enquanto ainda podemos. A palavra do Senhor nos diz que nós devemos inculcar na nossa mente a palavra do Senhor. Devemos inculcar a palavra na nossa mente, justamente por causa disso. Se nos proibirem de usar a Bíblia, se nos proibirem de ter uma Bíblia em casa, de portar uma Bíblia, não vai ter problema, porque nós temos a Bíblia na nossa mente e no nosso coração. Vamos lembrar da palavra do Senhor. Mas nada disso pode nos tirar da presença do Senhor. Nada pode nos separar. O amor de Deus é uma coisa tão especial, tão tremenda, que nós não podemos abrir mão dele. Não podemos deixar e abandonar o Senhor. A tribulação, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação. Sabemos que Paulo passou por vários momentos. Paulo gloriava-se nas tribulações e se alegrava nas fraquezas. E não somente isso, prossegue o apóstolo, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a esperança, a experiência, e a experiência, a esperança, e a esperança não traz confusão.
porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Está lá em Romanos, capítulo 5, versículo 3 ao 5. A tribulação ela traz experiência e traz paciência. Traz esperança. A angústia, no grego, a angústia significa grande sofrimento físico ou da alma. Ansiedade acompanhada de opressão. Inquietude profunda que oprime o coração da pessoa. Andando eu no meio da angústia, tu me revivificarás. Estenderás a mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salvará. Salmo 138, 7. Porque em muita tribulação e angústia do coração, vos escrevi com muitas lágrimas, não para que vos entristeceis, mas para que conheceis o amor que abundantemente vos tem. Ou seja, sabemos que a tribulação, a angústia, nos aproxima de Deus. Nos faz caminhar até o Senhor, nos faz andar até o Senhor. Com isso nós vamos conhecer mais o amor do Senhor. Isso está em 2 Coríntios 2:4. A perseguição. Muitos fogem quando perseguidos, mas Paulo não. Paulo enfrentava a si mesmo. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, você está sendo perseguido, veja bem, irmãos, a angústia traz amor, nos faz aproximar mais do Senhor. A tribulação e a angústia, a perseguição, nos faz conhecer mais o reino dos céus. Quando somos perseguidos, aí nós aproximamos mais do Senhor. Paulo fazia isto quando ele era perseguido, mais ele buscava o Senhor, mais ele falava do Senhor, mais ele queria o Senhor. Então precisamos, irmãos, se vamos ser perseguidos, antes de sermos perseguidos, precisamos caminhar mais para o Senhor, estar mais perto do Senhor, estar firme com o Senhor, para quando vier a perseguição, nós estarmos mais perto de Deus. Não é a perseguição que vai nos tirar da presença do Senhor. Mateus 5:10. Assim como Paulo, todos os que se dispuseram a trabalhar em prol do reino de Deus, deve ter consciência das palavras de Jesus nesse versículo, que está lá em Mateus 5:10. Então sabemos o seguinte, que o Senhor quer que nós venhamos nos aproximar dEle, estar mais próximo dEle. Esse é o amor de Deus. Já viu quando um pai ama o filho, ele quer o filho do lado, ele quer o filho próximo, ele quer que o filho sempre esteja próximo a ele, isso é amor. Deus age dessa forma. Deus nos quer do seu lado, Deus nos quer próximo. Na realidade, Deus quer nos carregar no colo, e Deus tem nos carregado no colo. Deus realmente tem
nos abençoado. Será que a fome vai nos tirar da presença do Senhor? Alguns dizem não ter tempo para Cristo, pois tem que trabalhar para comer. Jesus disse que não só de pão vive o homem. Ou seja, o homem precisa se alimentar da palavra de Deus. Não só do pão, mas precisamos nos alimentar do Senhor, precisamos nos alimentar da palavra do Senhor, precisamos estar cheios do Senhor. Será que a nudez não impediria Paulo de falar de Cristo em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Paulo não iria deixar de pregar por motivo nenhum. Não seria a nudez que iria atrapalhar, impedir Paulo de pregar? Será que nós sairíamos para pregar? Será que nós estamos pregando? Vou mudar a pergunta. Será que nós estamos pregando? Será que nós estamos fazendo a obra do Senhor? Estamos fazendo a vontade do Senhor? Não estamos passando fome? Não estamos andando sem roupa? Não estamos sendo perseguidos? Não estamos tendo problema nenhum que nos impeça de pregar o Evangelho? Então será que nós estamos pregando o Evangelho? Estamos fazendo aquilo que Deus nos mandou fazer e de pregar o Evangelho a toda criatura? Isso não impediria Paulo de pregar o Evangelho. O perigo em suas viagens, os perigos eram constantes. 2 Coríntios 11, 26 a 28, fala das viagens de Paulo. Paulo passou por dificuldades, naufrágios, problemas violentos, em viagens muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Ou seja, Paulo passava por todos os problemas, por todas as dificuldades, mas ele não abria mão de ir pregar nas igrejas, de pregar aonde ele estava. Paulo não tinha medo, Paulo estava pronto para servir ao Senhor. A espada, Paulo não tinha medo da morte. Não era a espada que iria proibir Paulo de pregar o Evangelho. A palavra do Senhor diz que em Cristo somos mais do que vencedores. Mas para sermos vencedores, temos que passar por estas dificuldades. Quando Paulo disse isso, Paulo estava em extrema necessidade. Paulo havia passado por problemas difíceis, complicados, por aflições. Então Paulo disse assim: em Cristo somos mais do que vencedores.
porque ele havia vencido os problemas, as aflições. Sobre a morte, para Paulo a morte era lucro, Filipenses 1:21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Paulo sabia o que estava dizendo. Paulo estava falando, olha, se eu viver é Cristo, se eu morrer para mim é lucro, porque eu vou estar com Cristo. Por isso Paulo não tinha medo de pregar o Evangelho. Paulo não tinha medo de morrer por causa do Evangelho. Sobre a vida, as dificuldades eram muitas, mas nem por isso dava para perder o ânimo. Quantas vezes nós desanimamos? Quantas vezes você falou assim, eu não vou mais à igreja? Quantas vezes você pensou em parar? Quantas vezes pensamos em largar tudo, em deixar tudo? Paulo jamais desanimou da obra do Senhor. Devemos estar firmes, constantes, vigilantes, em oração, em jejum, conhecendo ao Senhor, conhecendo o amor do Senhor, sempre animados com a palavra, sempre animados com o Evangelho, sempre animados com o Senhor. Devemos estar preparados. Sobre os anjos, nem estes podem separar, nem os anjos podem nos tirar do amor de Cristo. Amém? Sobre os principados, Efésios 6:12, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, havendo feito tudo, ficar firme. Amém? Fica firme. Nossa luta não é contra a carne nem sangue. Então vai para a oração, vai para o jejum, vai para a palavra, vai para perto do Senhor. Lembre do amor do Senhor. Contra as coisas presentes, são aquelas qualquer ordem que enfrentamos no nosso dia a dia. Todos os problemas, dificuldade, aquilo que tenta nos tirar da presença do Senhor. Às vezes, que dificuldade que nós temos para ler a palavra do Senhor, que dificuldade para orar, que dificuldade para fazer um jejum. Então temos que estar firme contra essas coisas que estão tentando nos impedir de estarmos consagrados ao Senhor, de estarmos consagrando o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma ao Senhor. Temos que lutar contra isso, contra as coisas futuras. Estas estão nas mãos do Senhor. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Quantas pessoas deixam de adorar a Deus pelo que vai acontecer amanhã? Quantos estão desesperados, aguardando e por isso não buscam a Deus, não adoram a Deus, não oram ao Senhor, não leem a palavra, não tiram tempo para o Senhor, porque estão preocupados com o que vai acontecer amanhã. O amanhã pertence ao Senhor. Temos que ir para a oração, buscar ao Senhor, buscar o amor do Senhor, estar mais próximo do Senhor, fazer a nossa parte, mas também confiar no Senhor. O amanhã não nos pertence,
o amanhã pertence a Deus. Amém? Confia no Senhor. Está lá em Mateus 6,34. Contra a altura e a profundidade, entre o céu e a terra, nada pode impedir o Senhor Jesus de vir nos salvar, nem as profundezas do vasto mar. Lugar nenhum, nada pode nos impedir de encontrar com Jesus, de estar com Jesus, de ser recebido pelo Senhor. Quem nos separará do amor de Cristo? Nada pode nos separar do amor de Cristo. A palavra do Senhor, Salmo 139, versículos 7 ao 12, diz assim: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Se disser, de certo, que as trevas me cobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Ou seja, nada pode nos tirar do amor de Deus. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Paulo diz assim, para finalizar: combati o bom combate. Amém? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Não abriu mão do Senhor. Paulo permaneceu firme. Então, combata o bom combate. Guarde a carreira. Guarde a fé. Confia no Senhor. Não desista. Fica firme. Lembra que o amor do Senhor é incondicional. Nos amou de uma forma tremenda. Então, vamos permanecer firme no Senhor, confiante no Senhor, sabendo que o Senhor está nos abençoando. Feche seus olhos neste momento. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos estar orando, amém? Lembrando que o Senhor nos ama. Amém?